A fenda do biquíni é um lugar estranho. É um fato que aplicar a lógica a um desenho animado sobre uma esponja falante é, na maioria das vezes, um exercício inútil. Mas há elementos visuais e contextuais que, quando analisados sob uma lente crítica, transformam o cenário vibrante de Bob Esponja num pós-apocalipse disfarçado. E tudo começa com o que está por cima das suas cabeças, um céu subaquático que esconde segredos sombrios. Em todos os episódios, o céu da fenda do biquíni é um oceano azul profundo pontuado por formas que se assemelham a flores flutuantes. A convenção é que são nuvens, mas a sua aparência, comportamento e, crucialmente, a sua interação com o ambiente levantam questões que poucos se atrevem a fazer. O que são realmente estas formas? São apenas um capricho de design para embelezar o fundo do mar? Ou há uma explicação mais profunda e, francamente, mais perturbadora que aponta para a história de um mundo quebrado? A teoria que vamos explorar, a teoria da poluição e do detrito sólido, responde a tudo isso, ligando o cenário da série a eventos históricos reais de destruição ambiental e nuclear. A primeira e mais convincente hipótese sugere que estas formas não são nuvens gasosas, mas sim hélices de barcos ou submarinos abandonadas. Pare e pense um pouco. As hélices têm tipicamente 3 a 5 pás e muitas vezes exibem aquele design imperfeito e ondulado que vemos nas nuvens da fenda do biquíni. Estamos debaixo d'água, o local perfeito para o abandono e acúmulo de detritos marítimos de grande escala. Mas e a cor? E o aspecto desfocado? A cor vibrante pode ser facilmente explicada por algas e bioincrustação. As algas são plantas subaquáticas que crescem em superfícies submersas e podem ser de cores variadas. Verde, azul, vermelho. É altamente provável que estas hélices abandonadas tenham se tornado um terreno fértil para as algas, e os habitantes da fenda do biquíni, que evoluíram num ambiente de poluição, simplesmente as consideram elementos naturais e até esteticamente agradáveis. A verdadeira evidência de que estas formas são físicas e sólidas e não meras nuvens surgem em momentos cruciais da série. No episódio Karen's Virus, a esposa computador de Plankton, num momento de desorientação, atira um carro para o céu. O carro atinge uma das flores e o que acontece? A flor cai e se estilhaça. Se fosse uma nuvem, não cairia, muito menos se partiria. Isso exige algo tangível e sólido para ser derrubado. Além disso, as flores têm tamanhos diferentes, sugerindo que algumas estão mais próximas do que outras, mas nunca se sobrepõem como nuvens reais. Isso pode ser porque os barcos ou submarinos que as perderam não poderiam estar tão próximos sem colidir. E no filme Bob Esponja, um herói fora d'água, quando a fenda do biquíni se torna um deserto apocalíptico, vemos uma dessas formas a cair. E o mais interessante é que elas não se movem horizontalmente, mas sim parecem estar a afundar, o que implica que têm peso e estão sendo puxadas pela gravidade, um comportamento incompatível com nuvens. As diferenças entre uma nuvem real e as flores da fenda do biquíni são notáveis. Enquanto uma nuvem real é composta por gás e vapor de água, as flores demonstram ser sólidas, provavelmente metal ou plástico, o que as classifica como detrito marítimo. A sua interação física é a prova mais forte. Uma nuvem é atravessável e não se estilhaça, enquanto as flores se partem ao impacto, exigindo massa e fragilidade. A fenda do biquíni é um pós-apocalipse otimista, onde a vida, mutante e estranha, insiste em florescer sobre os escombros de uma catástrofe nuclear e ambiental. A teoria da hélice é forte, mas a teoria da poluição nuclear nos leva a um lugar muito mais sombrio e fornece a explicação fundamental para a existência dos próprios personagens. A fenda do biquíni é inspirada e acredita-se estar localizada sob o atol de Bikini, no Oceano Pacífico. Se você conhece a história do atol de Bikini, sabe o porquê de isso ser tão importante. Durante a Guerra Fria, entre 1946 e 1958, os Estados Unidos usaram o atol como local de testes nucleares intensos, incluindo a detonação da bomba de hidrogênio Castle Bravo, que foi 1000 vezes mais potente do que a bomba de Hiroshima. O atol de Bikini continua a ser um dos corpos de água mais contaminados do planeta, e é aqui que a série ganha um novo significado. A radiação explica a existência dos animais falantes e mutantes, que desafiam as leis da biologia marinha. Bob Esponja é desenhado para se parecer com uma esponja de cozinha, um pedaço de lixo que ganhou vida pela contaminação. A sua forma quadrada e a sua capacidade de regeneração extrema, características de uma esponja real, mas exageradas pela mutação, são um testemunho da radiação. Patrick Estrela é uma estrela do mar que vive debaixo de uma rocha, um comportamento que pode ser interpretado como uma tentativa de se proteger da chuva tóxica ou da radiação
residual. A sua inteligência limitada e o seu comportamento errático podem ser efeitos secundários da exposição. Lula molusco é um polvo, embora desenhado com apenas 6 tentáculos, que vive em uma casa em forma de moai, uma referência a estátuas encontradas em ilhas do Pacífico, reforçando a ligação geográfica. O seu mau humor crônico pode ser uma reação psicológica à vida em um ambiente pós-apocalíptico. Sem de bochechas, o único mamífero terrestre vive em um domo de ar. A sua necessidade de um ambiente artificial sublinha a toxicidade do mundo exterior. Ela é a cientista, a única que tenta ativamente manter um ambiente controlado e seguro, talvez a única que se lembra do mundo antes da catástrofe. O restaurante Siri Cascudo, o Krusty Krab, é um dos pilares da Fenda do Biquíni, mas a sua estrutura e a obsessão do senhor siriguejo pelo dinheiro são profundamente perturbadoras neste contexto. O Siri Cascudo, na verdade, é uma armadilha de lagosta. Este fato é um lembrete constante da predação e da violência do mundo da superfície, agora submerso. O senhor siriguejo, um caranguejo, é um sobrevivente que prospera na acumulação de recursos, dinheiro, uma reação psicológica comum em cenários de escassez pós-apocalíptica. A sua ganância não é apenas um traço de personalidade, mas uma resposta evolutiva à incerteza do seu ambiente. E o que dizer do famoso hambúrguer de Siri, o Krabby Patty? Sua receita secreta é o mistério central da série. A teoria mais sombria sugere que o ingrediente secreto, na verdade, é carne de caranguejo, o que explicaria por que o senhor siriguejo é o único caranguejo adulto na Fenda do Biquíni, além da sua filha adotada, Pérola, que é uma baleia. Ele estaria vendendo seus próprios semelhantes para manter o seu império, um ato de desespero e canibalismo induzido pela radiação e pela necessidade de sobrevivência. A análise dos personagens revela sua ligação ao cenário pós-apocalíptico. A própria arquitetura da Fenda do Biquíni é um forte indicador de sua origem pós-catástrofe. A cidade não é construída com materiais naturais, mas sim com lixo e detritos humanos. A casa de Bob Esponja é um abacaxi, um fruto tropical que não cresce no fundo do oceano, mas que poderia ter caído de um navio ou ter sido arrastado para lá. A casa de Patrick é uma rocha e a de Lula Molusco é uma estátua moai. Os veículos são barcos a motor que, por alguma razão, funcionam debaixo da água, ou são carros que foram modificados para o ambiente aquático. A tecnologia é uma mistura bizarra de objetos modernos e arcaicos, como a esposa computador do Plankton, Karen, que parece um monitor de computador dos anos 80. Esta dependência de objetos descartados e modificados sugere que os habitantes da Fenda do Biquíni não têm acesso a recursos naturais ou a uma cadeia de suprimentos funcional, e eles são catadores, que reconstruíram a sua sociedade a partir dos restos da nossa. O que torna a Fenda do Biquíni tão fascinante é o contraste entre seu ambiente sombrio e a atitude incrivelmente otimista dos seus habitantes. Bob Esponja, em particular, é a personificação do otimismo pós-apocalíptico. Em um mundo onde a chuva é tóxica, a comida é suspeita e a arquitetura é feita de lixo, a única forma de sobreviver psicologicamente é através da negação e da alegria forçada. Bob Esponja não é apenas feliz, ele é excessivamente feliz. Uma reação que pode ser vista como um mecanismo de defesa contra a realidade brutal do seu mundo. A sua rotina obsessiva, trabalhar no Siri Cascudo e caçar águas vivas, é uma forma de impor ordem e significado a um universo caótico. Talvez seja apenas um desenho animado, mas a verdade é que a Fenda do Biquíni é muito mais interessante e profunda quando a vemos sob esta luz de um pós-apocalipse otimista.